Bom dia! É dia 21 de novembro de 2020. As águias a reunirem-se juntas. Uma carta que vem do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham. Querida noiva divindade que fala, enquanto o mundo está num estado de confusão, pânico e ansiedade, a noiva está a ouvir esta voz nas nossas casas, nas nossas igrejas, nos nossos carros, a andar com pequenos tubos nos nossos ouvidos, enquanto o seu mensageiro nos diz que Deus está a olhar para nós do alto das rochas, não por dentro de um vale, a ver os nossos pontos maus e a condenar-nos, mas a ver-nos tal como Ele quer ver-nos, na altura do seu amor e misericórdia. Nós estamos sozinhos com Ele, a dizer-lhe que nós não precisamos de conselhos de nenhum concílio. Nós temos o assim diz o Senhor no nosso meio. Nós levantaremos-nos como Josué e Caleb. A nossa terra prometida está a aparecer, tal como a deles apareceu naquele dia. Ele disse-nos que Jeová significa Jeová Salvador e Ele representa o condutor do tempo do fim, que virá à igreja, tal como Paulo veio como condutor original. Nós tipificamos o Caleb, aqueles que permaneceram fiéis a Josué. Josué foi um profeta enviado por Deus. Deus colocou a liderança total nas mãos de Josué, porque ele tinha permanecido com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Ele disse que isto se repetirá neste último dia. O mesmo problema, as mesmas pressões. Ele continua a dizer-nos em cada era em quão cuidadosa a noiva deve ser para permanecer com esta palavra e com aquele que Deus coloca para ser o verdadeiro condutor ordenado e vindicado para o nosso dia. Tu dizes que é o Espírito Santo. Isso é correto. Mas Deus prometeu nesta última era que Ele enviaria o seu sétimo anjo mensageiro para conduzir o seu povo, tal como Ele fez nos dias de Moisés, tal como Ele fez em todas as eras. Deus nunca muda. O seu plano é sempre o mesmo. Agora tomemos aqui uma advertência bíblica. Será que não foi nos dias de Moisés, a quem Deus vindicou que Coré se levantou e resistiu contra aquele poderoso profeta? Ele discutiu com Moisés e afirmou que ele tinha tanto de Deus para conduzir o povo e que os outros partilhavam a revelação divina como Moisés. Ele negou a autoridade de Moisés. Hoje, esse Espírito diz: vocês não podem crer em toda a palavra que está nas fitas. Vocês estão fora da palavra se vocês crerem nisto. Há uma diferença entre a Bíblia e as fitas. Eu só tenho de dizer aqui que nós somos como os efésios do passado. Nós conhecemos a palavra que o irmão Branham nos ensinou. Nós cremos em toda a palavra que ele nos ensinou. Não são as palavras dele, mas são as palavras de Deus faladas através dele, tal como Paulo. Eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram: vocês não estão a dizer o que o Paulo disse. Portanto, vocês são falsos. Oh, isto incendia o meu coração. Regressem na palavra. Não são vocês que realmente testam o apóstolo e o profeta e o doutor. É a palavra que lhes testa. Um destes dias virá um profeta na era da igreja de Laodiceia e vocês saberão se ele é o verdadeiro enviado de Deus ou não. Sim, vocês saberão. Porque se ele for de Deus, ele estará exatamente nesta palavra tal como Deus a deu ao Paulo. Ele não se desviará desta palavra a nenhum momento.
nem em nenhuma letra. Naquela última era, quando haverá muitos falsos profetas a aparecerem, observem e vejam como eles continuam a vos dizer que se vocês não crerem neles e no que eles dizem, então vocês estarão perdidos. Mas quando aquele profeta do último dia entra em cena, se ele for realmente o tal profeta, ele estará a gritar: regressem na palavra ou senão vocês estão perdidos. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação privada, mas sobre a palavra. Amém e amém. Portanto, o que é a palavra para o nosso dia? Será que é unicamente a Bíblia e não as fitas? Agora o Paulo estava a dizer isto à sua audiência hebraica. Agora eles não tinham gravadores. Hoje, tal como nós temos aqui. Mas eles tinham escribas que estavam sentados lá a escreverem isto enquanto Paulo estava a pregar isto. E é isto que está exatamente aqui. Nós estamos a obtê-la através de gravadores e estas cassetes vão ao redor do mundo. Estão a ver? Para mostrar que isto é a verdade. A nossa religião não é vã. É absolutamente o Jesus Cristo ressuscitado. A mesma coisa. Agora, nós não devemos negligenciar isto. O irmão Branham disse isto no sermão Hebreus, capítulo 3, do dia 1 de setembro de 1957 de manhã. Aí está para todos lerem e ouvirem, tal como eles fizeram nos dias de Paulo, quando eles unicamente tiveram os escribas. Nós estamos a receber esta mesma palavra hoje pelos gravadores. Quão cegos e falta de revelação podem eles ser? Porque nós cremos em toda a palavra, nós estamos a nos tornar aquela noiva da palavra plenamente manifestada que ele prometeu que viria. Nós somos carne de sua carne, osso de seu osso, espírito do seu espírito. Nós somos a sua noiva palavra que produzirá as mesmíssimas obras que Jesus produziu. Quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, na fé, leva esta palavra no seu coração e a coloca nos lábios dele, porque isto é igual à divindade a falar. Cada montanha tem que se afastar. Satanás não pode resistir diante deste homem. Que tempo maravilhoso nós estamos a viver. Nós estamos calmos, relaxados e sem medo. Todas as montanhas devem se afastar. Satanás não pode resistir diante de nós. Deus está a falar-nos, a dizer-nos com cada mensagem que ouvimos, em como nós somos esta palavra viva que foi predita para vir através destas eras da igreja. Se tu quiseres receber as maiores bênçãos de todos os tempos, para ouvires a maior revelação jamais anunciada desde a fundação do mundo, então junta-te a nós no domingo, às 14 horas em ponto, hora de Jeffersonville, para ouvirmos a era da igreja de Pérgamo, do dia 7 de dezembro de 1960. Irmão Joseph Branham. Isto conclui a carta do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, e as escrituras para lermos em preparação para ouvirmos o sermão, a era da igreja de Pérgamo, são Números capítulo 23, versículos 8 a 9. Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. Apocalipse capítulo 17, 1 a 5. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Até a próxima vez, que Deus te abençoe. Encontrarei-te amanhã juntos ao redor do mundo às 14 horas em ponto, horas de Jeffersonville. Mal posso esperar. Que Deus te abençoe. Shalom.